Bom dia, meus amores! Hoje eu vim contar a história da Páscoa para vocês. Primeiro, eu vou começar pelo texto falando sobre o povo hebreu escravo de Faraó. Logo após a morte de José, o povo hebreu continuou nas terras do Egito, devido a uma seca que tinha se formado. Já haviam se passado 400 anos e o povo hebreu continuava lá e acabara se tornando escravo de Faraó. O povo hebreu sonhava com sua liberdade, com a terra prometida que jorrava leite e mel e onde seriam livres para adorarem e servirem ao Senhor. Deus ouviu o clamor do seu povo e chamou Moisés para libertá-los. Moisés deixou as terras de Midian e foi ao Egito falar com Faraó e exigir a libertação do povo em nome de Deus. Essa libertação não seria fácil, pois o Faraó não estava disposto a libertar os hebreus. A cada novo pedido de Moisés, uma praga era enviada, mas Faraó não cedia. Seu coração continuava duro e inflexível. O povo hebreu sofria nas mãos de Faraó. Eram obrigados a trabalhar por várias horas, carregar pesados materiais. Chegaram a construir 2 cidades para o Faraó. Não tinham direitos, eram maltratados e não podiam reclamar de nada. A última praga. Moisés anunciou a 10ª praga. Amanhã à noite, todo primogênito do Egito morrerá. Como se pode? O faraó não acreditou e disse: como se pode fazer uma coisa dessa? É impossível. Quando Moisés voltou ao acampamento dos hebreus, falou a mesma coisa. Amanhã, à meia-noite, o Senhor tirará a vida de todo primogênito que vive no Egito. Mandou sacrificar um cordeiro sem defeito por família. O sangue deste cordeiro deve ser passado nos umbrais da porta, e assim o Senhor passará por cima. Comam deste cordeiro juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Fiquem todos em suas casas. Depois desta praga, Faraó nos deixará partir. Estejam prontos para partirem para a terra prometida. À meia-noite, ouviu-se gritos e choros. Estavam acontecendo o que Moisés profetizara. Também no palácio do faraó, constatou que o anjo passara. Seu filho, o herdeiro, tinha morrido. Na manhã seguinte, Faraó mandou que o povo de Deus saísse imediatamente. O povo de Deus estava livre. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Jó, capítulo 1, versículo 29. Deus instituiu que os israelitas deveriam comemorar para sempre o dia em que saíram do Egito, com uma grande festa religiosa, para lembrar que ele, o Senhor, é quem os livrara da escravidão egípcia. Era a festa da Páscoa. Todos os anos fariam uma ceia, da mesma forma que fizeram num dia em que Deus os livrou.
somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e somos escravos do pecado. Nós nascemos no pecado e nascemos com o desejo de fazer coisas que desagradam a Deus. Estamos com isso separados de Deus, longe do Salvador. O povo hebreu sofria nas mãos de Faraó e sofria com todas as ordens que ele dava. Eles precisavam de alguém que os libertasse daquele sofrimento. Queriam uma nova vida. O pecado nos traz sofrimento. O pecado faz com que quebremos as leis de Deus e ficamos desprotegidos. Nos leva a uma vida de sofrimento. Nós também precisamos de um libertador. Precisamos de alguém que nos tire dessa situação, nos aproxime de Deus, de alguém que perdoa nossos pecados e nos dê uma vida. Uma vida nova. Entrada triunfal. Séculos haviam se passado desde que Moisés tinha libertado o povo hebreu. Então, um dia, o caminho de Jerusalém parou em 2 cidades próximas do Monte das Oliveiras e enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até a aldeia à frente. Entrando lá, encontrarão um jumento preso que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam para cá. Se alguém perguntar o que estão fazendo, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e encontraram tudo conforme Jesus lhe havia dito. Quando estavam desamarrando o jumento, os donos perguntaram o que estavam fazendo, e eles responderam como Jesus havia ordenado, e levaram o jumentinho, puseram sua capa sobre ele e o ajudaram a Jesus a montá-lo. E então aconteceu algo nesta entrada em Jerusalém. Conforme Jesus ia passando, as pessoas estendiam suas capas no caminho e levantaram ramos de palmeiras para saudar a Jesus. Assim que Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. E nisso, uns homens que estavam no meio da multidão falaram para Jesus: Mestre, manda que seus discípulos calem a boca. Jesus lhes respondeu: Se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus ia chegando e viu a cidade, se entristeceu, chorou com pena dela e disse que aconteceria no futuro. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas ainda você não pode ver isto. Mas chegarão os dias em que os inimigos irão cercá-los e te destruirão completamente, e todos os seus moradores não ficará pedra em cima de pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus falou isto, porque veio para salvá-las, mas não seria reconhecido por isso, seria rejeitado pelo povo. As pessoas queriam que Jesus as salvasse do Império Romano. Não entenderam que Jesus veio para ser o Salvador delas. A Santa Ceia. Nos dias de Jesus se comemora a festa dos pães sem fermento durante uma semana, e a festa começava com a celebração da Páscoa, aquela mesmo que os hebreus comemoravam como Deus havia ordenado. Jesus e seus discípulos estavam chegando a Jerusalém
quando Pedro e João perguntaram: Onde queres que preparamos a ceia de Páscoa? Jesus respondeu: Quando vocês entrarem na cidade, encontrarão certo homem levando um cântaro de água. Sigam-no e explique que o mestre e os seus discípulos gostariam de celebrar a Páscoa. Ele lhes mostrará uma sala. Preparem a ceia lá. Os discípulos prepararam tudo e quando Jesus chegou à tardezinha, foi à mesa e disse: Esta é a última ceia com vocês. Aproxime-se um tempo difícil, onde o Filho do Homem padecerá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, este é o meu corpo. E em seguida levantou o cálice de vinho e disse: Tomem e repartam entre vocês. Este é o cálice da nova aliança, sangue que é derramado por vocês, porque lhes digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Celebrem o pão e o vinho em minha memória, até que venha o reino. As ervas amargas e o pão sem fermento foram substituídos pelo pão e pelo vinho, e aquele cordeiro que precisaria ser sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais das portas também foi substituído. A crucificação. Muitos homens, na época de Jesus, queriam matá-lo, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Tentaram de muitas maneiras e não conseguiram, mas Judas, um de seus discípulos, o traiu e Jesus foi preso. Logo depois que foi preso, Jesus sofreu bastante. Os guardas riram dele, bateram muito nele, tiraram suas roupas, colocaram uma coroa cheia de espinho, puseram uma vara na sua mão e gritaram: Viva o Rei dos Judeus! Eles também cumpriram em Jesus e bateram na sua cabeça, como Jesus sofreu. O povo podia ter pedido para que soltassem Jesus, mas não pediram e gritaram: Crucifique! Crucifique! Jesus foi condenado à morte na cruz. Jesus carregou a sua própria cruz até o local onde seria crucificado. Quando chegaram ao monte chamado Calvário, pregaram Jesus na cruz. Mesmo com tudo o que as pessoas fizeram para Jesus, ele continua amando aquelas pessoas e pediu para Deus perdoá-las. Antes de morrer, Jesus disse a Deus, seu Pai: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Jesus morreu naquela cruz por amor a nós. Você também precisa de um Salvador para perdoar o seu pecado. Deus sabia que você nunca poderia livrar-se do pecado sozinho, e só o Salvador prometido por Deus poderia vir e tirar o seu pecado. Deus ama você. Ele sabe tudo sobre você e foi por isso que ele enviou Jesus. Jesus sofreu e morreu no nosso lugar. Mas a história de Jesus não terminou por aqui. A ressurreição. As palavras que amavam Jesus As pessoas que amavam Jesus ficaram muito tristes com a sua morte e sem esperanças. Um dia depois da morte de Jesus, o governador Pôncio Pilatos colocou guardas na porta do túmulo como medo que os discípulos viessem roubar o corpo de Jesus e disseram que ele havia ressuscitado. Então, no terceiro dia, no domingo, bem cedinho, Maria Madalena foi junto com as outras mulheres ao túmulo de Jesus, levando perfumes que haviam preparado. Mas quando chegaram lá, que surpresa! A grande pedra havia sido removida e o corpo de Jesus não estava lá. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor
descendo do céu, removeu a pedra. Os guardas ficaram com tanto medo que ficaram como mortos. Diante das mulheres, apareceu 2 homens com roupas brilhantes. Elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vocês não se lembram que ele disse que isso aconteceria? Jesus ressuscitou na Páscoa. Ele deu novo significado a esta data. Ele trouxe a boa nova esperança de uma vida melhor. Trouxe ensinamentos para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal. Ele morreu para nos dar vida eterna. A sua ressurreição simboliza o início de uma nova vida, uma vida liberta da escravidão, do pecado. Hoje, nós não comemoramos mais a festa da Páscoa, como os hebreus comemoravam, porque muito tempo depois, Deus deu o único Filho Jesus para morrer na cruz por nós e nossos pecados. Como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o seu sangue foi derramado. O pão e o vinho são os símbolos da nossa Páscoa e devemos celebrar a ceia até que ele volte. Estejamos preparados assim como também os israelitas estavam. Então, após vocês ouvirem a história que acabei de contar, vocês puderam perceber que a Páscoa ela não é ovo da Páscoa, ela não é coelhinho da Páscoa, a Páscoa ela é um período para agradecermos a Jesus pelo sacrifício e também para que nós possamos pensar em todos os nossos atos e podermos renovar os votos perante a Deus, para sermos cada vez melhores e dignos desse ato tão nobre que Deus fez para nos libertar e para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Um beijo.